Vamos voltar para os nossos assuntos nacionais, porque está rolando na rede social, repercutindo bastante, a caminhada pela liberdade, pela justiça do deputado federal Nicolas Ferreira. Viu até aqui no chat o pessoal comentando, né? Uma mulher falando, vocês não vão falar nada sobre isso? Estamos falando, a caminhada teve início em Paracatu, em Minas Gerais, e pretende chegar a Brasília no domingo. Na internet está engajando bastante, mas há quem diga que na tentativa de salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Nicolas faz exatamente o contrário. Ajudou a enterrar de vez a prisão domiciliar tão, vamos dizer assim, desejada pela defesa e, claro, pelo ex-presidente propriamente. Porque algumas apurações, porque os veículos também vão soltando as notícias, né, e a gente repercute também, dão conta que essa caminhada encampada pelo Nicolas prejudicaria o ex-presidente. De que forma que vocês avaliam, começando pela Aninha? Mas, David, eu não entendo qual seria a relação direta entre a caminhada e o deferimento ou não do pedido de prisão domiciliar. Ou, pelo menos, se a gente ainda acredita que existe um sistema de justiça, isso não deveria trazer qualquer influência à decisão de decretação da prisão domiciliar ou à manutenção da prisão normal pelo ex-presidente. Eu acho que, assim, como todo e qualquer ato, as pessoas têm livre direito a se manifestar e se estão dispostas a fazer essa caminhada. Eu não gosto muito da generalização que muitas vezes esse tipo de ato traz. Como, por exemplo, quem é de uma determinada religião é automaticamente uma pessoa de direita e deveria estar participando. Esse tipo de generalização não faz bem a uma democracia. Agora, sobre essas questões de se isso ajuda ou atrapalha, é uma mobilização, como tantas outras que a gente já viu várias vezes, uma mobilização pacífica, não faz mal a ninguém. E eu não entendo a dificuldade das pessoas de deixarem que os outros façam aquilo que eles querem, em nome daquilo que eles acreditam. Acho que isso não deveria trazer qualquer relevância quanto ao deferimento ou não de mais um pedido de prisão domiciliar por parte do ex-presidente. Eu acredito que tem uma relação direta, porque no Brasil, historicamente, a mídia, quando ela coloca muito holofote sobre um fato, as pessoas começam a ressuscitar outros problemas que existiram, outras questões, e começam a questionar a legitimidade, não da ação do Nicolas ou da prisão do Bolsonaro, mas tudo que está no entorno. E aí eu acho que o Bolsonaro, ele perde sim um pouco, que eu também concordo plenamente com a Aninha. Acho que não deveria perder, mas juridicamente a gente sabe que existe uma consideração sobre a opinião pública. Então eu acho que é por isso que existe uma relação quase que direta nesse sentido. Porque a mídia volta a tratar o tempo todo e as questões voltam ao palco. Zero acho isso. Eu acho que não tem ligação. Eu acho que tem um ponto, sim, porque, por exemplo, o que acontecia antes? A família Bolsonaro estava reclamando bastante sobre a condição ali do gerador, do ar-condicionado, na Superintendência da Polícia Federal. Qual que foi a intervenção feita pelo Supremo Tribunal Federal? Tirou da cela, levou para outro equipamento penitenciário, no caso, uma sala de Estado Maior na Papudinha, bem maior, do ponto de vista até de metros quadrados, mas que, ao mesmo tempo, no lugar de estar na Polícia Federal, está no complexo da Papuda, que aí, simbolicamente, acaba sendo mais pesado. Aproximando ele mais da penitenciária. Do sistema penitenciário. Né? Eu penso que a simples possibilidade, a hipótese de que uma mera caminhada, pessoas exercendo o seu direito de livre manifestação, possa interferir negativamente na concessão de uma prisão domiciliar, reforça justamente a ideia de que a gente vive sob uma justiça vingativa, muito além de uma justiça punitiva que busca a verdade e de maneira coerente. E reforça ainda mais a necessidade dessa manifestação, a necessidade das pessoas expressarem, se mobilizarem. Eu acho que é isso que, no final das contas, essa caminhada representa. Eu acho que muito além do que uma mera liberdade de Bolsonaro, a prisão domiciliar de Bolsonaro, eu acho que os objetivos acabam extravasando. As pessoas que estão ali são pessoas que estão indignadas com uma série de coisas que a gente assiste hoje no Brasil, perseguições políticas, impedimentos de direitos sistemáticos, justiça vingativa e a democracia de fachada como pretexto para absolutamente tudo, para rasgar a Constituição Federal. Então, é um movimento importante, louvável do Nicolas, que tem uma força simbólica muito grande, mostrando a indignação de tanta gente no Brasil
com o estado de coisas do nosso país. Quero saber também a opinião das pessoas que acompanham a gente pelo YouTube aqui, algumas delas concordando com essa manifestação, outras dizendo que não. Eu quero saber a sua, por isso deixa aqui o seu like, já faça esse convite e o seu comentário. A Marta estava perguntando, vocês vão falar também sobre o Banco Master? Vamos falar daqui a pouquinho. Calma, Marta. Olha, para mim essa caminhada é uma manifestação para a construção, para a consolidação da liderança política do Nicolas. É um ato de pré-campanha eleitoral e de agregação do seu campo político, muito mais do que qualquer coisa relacionada à prisão ou ao processo judicial de Bolsonaro. Você não acha que não é uma forma de chamar a atenção? Claro, é uma forma de chamar a atenção e de consolidar o papel de Nicolas como um líder agregador do seu campo ideológico. Muito mais do que qualquer relação com decisões judiciais. O propósito aí é reunir as pessoas em torno de uma bandeira política que coloca Nicolas no lugar de protagonismo. Ou seja, ele está fazendo política, o que é extremamente legítimo e parte indissociável de uma sociedade democrática. Para quem nos acompanha pelo rádio, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta para vocês. Para as outras plataformas, seguimos aqui. Queria falar alguma coisa, Matheus? Não, só ia fazer esse contexto que o Nicolas ele vem se destacando como uma autoridade estadual, uma referência estadual, e agora ele está ganhando essa projeção. Quando a gente traz o assunto da mídia, não é concordar ou discordar do movimento. É dizer que eu também acho que esse é um ato pessoal e individual ali do Nicolas. Tem esse contexto, né? Porque mas aí é inegável que mostra a força dele, né? Muita a força. capacidade de mobilização que ele simboliza. porque ele começou com poucas pessoas. De pessoas juntando ali, isso tudo conta uma história. Uma história de um jovem líder de um campo político, né? O MBL tentou e, na verdade, fez uma estratégia muito parecida lá atrás, na época das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma, né? Da então presidente Dilma. O MBL saiu andando de São Paulo até Brasília para protocolar o pedido de impeachment. E, no meio do caminho, teve toda essa construção simbólica, porque aí você cria uma história, né? Você está contando a jornada de um líder em busca de uma pauta. E vale dizer que os filhos do Bolsonaro demoraram um pouco a se manifestar, inclusive a favor da caminhada dele, talvez por esse receio de onde que isso vai dar, o que vai acontecer. Eu acho que o protagonismo do Nicolas é incontestável, né? Eu, como mineiro, via em Minas Gerais o quanto ele é forte, e agora eu acho que ele ganha uma outra projeção. Não sei se para governo do estado, não sei se outros planos, mas de fato ele já dá um salto. A idade ainda não permite, né, ele ser candidato à presidência, mas certamente vem coisa nova por aí. E eu diria que é mais um ato político que constrói essa liderança do Nicolas, né? Aquele vídeo do Pix é um outro capítulo dessa mesma história, né? De um líder que se projeta para além das fronteiras do seu próprio estado, tentando se colocar, né? Na verdade, se colocando como um jovem líder dentro de um campo político muito importante. Ele conseguiu o engajamento do Pix, ele conseguiu um baita engajamento. E é bastante inegável o quanto ele consegue dialogar com as pessoas, né? O quanto ele consegue atrair as pessoas para o discurso dele, que é uma dificuldade que muitos políticos tradicionais ainda têm. A própria família Bolsonaro tem uma certa dificuldade de, por exemplo, dialogar com os mais jovens, com uma ala mais moderada. E o Nicolas aparece nesse contexto como uma pessoa que é capaz, seja por meio dos vídeos que ele posta na internet, que acabam sempre viralizando, seja por essa manifestação que talvez atraia aquelas pessoas que têm maior dificuldade com as redes sociais, porque é algo muito tradicional, muito popular, né? Uma manifestação in loco, literalmente. Então, é algo, assim, de se parabenizar, né, para aqueles que acompanham o trabalho do Nicolas, que é, inegavelmente, uma pessoa que está se tornando muito conhecida nacionalmente. E aí, como o Matheus colocou, muito provavelmente com um interesse político, talvez imediato ou de curto prazo. Que é legítimo também. E é nesse ponto que se justifica e se explica a demora da família Bolsonaro em corroborar com essa ação do Nicolas, porque a família Bolsonaro, claramente, goste deles ou não, tem um problema de protagonismo. Ela não é só de curto prazo o interesse, não. Acho que é de longo. O Nicolas é jovem e está se consolidando
como um líder de um campo político. Mas tem muita imediato estrada agora, para correr. Sim, mas vale literalmente. dizer que tem um vácuo de protagonismo político em Minas hoje. O Romeu Zema, ele não pode se reeleger. O Matheus Simões... Tentou, né? A perereca molhada lá, algumas... O Matheus Simões não tem essa força, esse carisma, né? A gente vê outros candidatos em Minas surgindo. O Rodrigo Pacheco é um provável candidato, mas que perdeu muito protagonismo também. Então, o Nicolas, talvez, se ele tivesse a pretensão de ir ao governo, ele pode ser um grande nome. Talvez hoje um dos mais fortes é o Cleitinho, mas que também é dado ali como, bom, não sabe se chega. Acho que você tem um bom ponto, porque eles fazem de tudo também para chamar atenção, né? O Cleitinho, por exemplo, tampando lá o radar com uma camiseta. Então tem todos esses contextos que precisam ser avaliados. Faz um certo populismo? Faz. Só que isso também surte efeito nas redes sociais e as pessoas se sentem representadas por meio dessas formas, desses mecanismos. Nós estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, estamos repercutindo aqui a caminhada encampada pelo Nicolas Ferreira e as repercussões, as principais análises aqui no Morning Show em torno desse tema. Mas tem também a questão do Bolsonaro na prisão e a visita do Tarcísio de Freitas, que foi cancelada pela gestão do Tarcísio, porque, segundo a apuração, pelo menos essa foi aqui da Jovem Pan, né, do nosso repórter, o Igor Damasceno, ele trouxe o contexto dizendo o seguinte: existiu ali uma ligação do Flávio com o Tarcísio, eles estão brigados, tretados, e por isso que o Tarcísio falou, não vou agora, vou deixar o termômetro esfriar para depois a gente ter uma conversa mais franca. E a irritação do Tarcísio teria se acentuado com as posturas de Carlos e Eduardo Bolsonaro, que abertamente estavam criticando o Tarcísio, comparando ele com Dória, dizendo que o Brasil não precisa de CEO, né? Então, isso já tinha criado um mal-estar. E aí, a cobrança de que Tarcísio ostensivamente se colocasse de forma mais enfática em favor da candidatura de Flávio à presidência teria sido um ponto de estremecimento ainda maior dessa relação. Então, Tarcísio não vai visitar Bolsonaro para ser cobrado, para levar ali um puxão de orelha, ele sendo governador do maior estado brasileiro, sendo colocado simplesmente como um cabo eleitoral necessário. E aí é claro que, de um ponto de vista público, isso tudo fica, na verdade, embaixo d'água, né? Porque a gente não vai ver uma declaração do Tarcísio falando dessa insatisfação, porque todo mundo sabe, Tarcísio só se projetou no lugar que hoje ocupa em função do capital político de Jair Bolsonaro. Mas o estremecimento é um fato colocado nos bastidores da política. E essa conversa, né, a gente só vai ter acesso depois que eles se manifestarem por meio dos interlocutores, as fontes, que também a gente apura no nosso dia a dia aqui, contato extremo. Queria saber também sobre a conversa do Trump com o Zelensky, porque há pouco o Greco Russo, nosso editor de internacional, trouxe essa informação, que eles se encontraram, conversaram, e vamos ver se o Trump também fala sobre esse assunto.